Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pública. Sejam bem-vindos à nossa casa, casa de Moacir, casa de todos vocês, casa de todos nós. Mais uma noite de palestra pública, em que aqui nos reunimos para aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo. E hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração da nossa querida irmã Elizabeth Calado, trabalhadora do NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Bem-vinda mais uma vez, querida. E ela traz para nós o tema Missão do Homem Inteligente na Terra. Antes do início da nossa atividade, vamos fazer um pequeno exórdio para a nossa harmonização, antes da prece. E do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 119, Glória Cristã. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhes dizem respeito nas academias isoladas. As religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões de proselitismo. Num plano em que campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho acontece aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O Filho achou seu Pai em plena eternidade. Que assim seja. Bela mensagem para a nossa reflexão da noite. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e vamos conversar com o nosso Pai. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que possamos mais uma vez ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que o que aqui será ministrado hoje não sirva apenas para o nosso intelecto, mas que possa tocar fundo o nosso coração e a nossa alma. Que possamos utilizar os ensinamentos do Cristo para a nossa jornada diária, para nos tornar assim pessoas melhores, espíritos melhores, cristãos melhores. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, nessa rogativa e com a permissão da espiritualidade maior, damos por iniciada a nossa atividade da noite, dando graças a Deus. Passo agora a palavra à nossa querida irmã Elizabeth. Pode ficar à vontade, querida.
Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Estamos aqui, mais uma noite de estudos, unidos e reunidos em nome de Jesus. Gratidão pela confiança, pelo acolhimento recebido a essa casa de amor e caridade. Ao mentor da casa, Moacir, e toda a espiritualidade amiga que se faz presente. E pedimos humildemente que nos abençoe, nos inspire, hoje e sempre, ao bem maior. E assim, Mestre amado, com a tua proteção e amparo, iniciamos o estudo de hoje. Assim seja. Como nosso amigo falou, hoje vamos estudar, refletir sobre o item 13 do capítulo 7, a missão do homem inteligente na Terra. E esse item está no capítulo intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. E quem nos traz essa mensagem é o Espírito Protetor, Ferdinando, que eu quero compartilhar com vocês esta mensagem. Ele fala assim: não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus nos fez nascer no meio onde pudéssemos desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. Esta é uma missão que Ele vos dá, ao colocar em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostra o que ele deve cavar? E que direis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir seu mestre? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Este que ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno, terá o direito ao salário prometido? Ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência, meus irmãos, é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. A tarefa dos espíritos seria muito mais fácil para fazer a humanidade avançar, progredir, se todos os homens inteligentes dela se utilizassem conforme a vontade de Deus. Infelizmente, muitos fazem da inteligência um instrumento de orgulho e de perdição para si próprios. O homem abusa de sua inteligência, assim como de todas as outras capacidades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar aquilo que ele deu. Essa é a mensagem que nós vamos refletir hoje. Então, essa mensagem, nós percebemos que tem 163 anos que foi publicada no Livro dos Espíritos. Veja, foi de 1862. E percebemos o quanto continua atual.
nós vemos ao longo dos anos de nossa história tantas pessoas, sejam homens, mulheres, que têm uma inteligência acima do comum e muitos se perdem na sua existência, na sua atual existência, justamente porque se envaidecem, utilizam para si próprio, para o mal. Vejamos como essas pessoas decaíram. E Deus nos dá imensas capacidades e oportunidades todos os dias de nos melhorarmos. E nos dá também o livre-arbítrio para que possamos escolher o que possamos fazer com essas capacidades, com esses talentos que Ele nos dá. Então, a inteligência é uma preciosidade que deve ser sempre bem empregada. É um talento dentre de tantos outros talentos que Deus nos dá. E assim, a cada existência, a gente vai se melhorando, progredindo. E os Espíritos dizem que se a gente utilizasse sempre para o bem, a Terra, nós estaríamos muito mais evoluídos. A gente não teria que dar tanto trabalho aos nossos mentores. Então, mesmo que tenhamos inteligência muito ou pouca, nós devemos sempre empregá-la. Muitas vezes a gente pensa que tem que fazer algo grandioso. Temos o exemplo de Divaldo Franco com a Mansão do Caminho. Mas muitas vezes a nossa existência é justamente para a gente burilar do nosso ser algo que ainda a gente carrega ao longo de muitas existências. Seja um enrijecimento que nós temos, seja um ciúme, uma inveja, a maledicência. E a gente utilizando cada vez mais a nossa inteligência, percebendo as nossas más inclinações, a gente vai burilando isso do nosso ser. A gente vai extirpando esse orgulho, a vaidade, o egoísmo, que tanto nos arrasta para a evolução, a nossa própria evolução. Estava conversando com nossos amigos que muitas vezes a gente sabe que a gente está se equivocando. A gente sabe por quê? Porque nós temos na nossa consciência as leis de Deus. E quanto mais a gente vai se afastando das leis de Deus, que são leis naturais, leis imutáveis, a gente vai se afastando da perfeição, vai se tornando cada vez mais infelizes. Porque o quanto mais a gente vai fazendo bem, vai utilizando o nosso dia a dia para o bem, a gente vai dormir com a consciência mais tranquila. A gente fica mais em paz. Então, a gente percebe que desde a época mais primitiva, quando o homem se valia apenas do fogo, da roda, né, para seu sustento, para a sua proteção. E até hoje, na mais avançada ciência, muitos ainda não sabem por que está aqui. Qual a sua missão? E basicamente a nossa missão é se tornar melhor do que fomos ontem. Esta nossa presente existência é a mais importante. Porque claro que o quanto a gente está passando na nossa vida, num mundo de provas e expiações, a gente já passando nessa transição para um mundo de regeneração, mas percebemos o quanto ainda temos desafios, o quanto temos dores, todos nós que estamos aqui, a gente passa por perdas de entes queridos, passamos por doenças, seja conosco, seja nossos entes queridos. Passamos por perdas de emprego,
mudanças. E assim, como é que a gente encara esses desafios? A gente pode passar por revolta ou pode passar resignado. Se a gente começa a reclamar, só vamos nos prejudicando e prejudicando a quem está ao nosso lado. Porque temos essa má tendência de reclamar de tudo. A gente reclama porque está chovendo, a gente reclama porque está o sol, se está com calor, se está com frio. E a gente deve começar a evitar isso. Devemos mudar nossos hábitos. Porque à medida que a gente cada vez mais vai reclamando, a gente vai vendo só o lado negativo. E Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor por todos nós, tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. É como estamos aqui numa escola, a escola da vida, a escola da terra. Tem pessoas que passam de ano, vai passando, mas tem pessoas que vai repetir o ano, não é mesmo? Mas aquilo é mal? Não. Ela pode fazer daquilo o bem. Porque quando ela está repetindo aquele ano, ela vai receber aqueles coleguinhas que vieram da outra série e ele vai poder ajudá-los com o pouco que ele sabe, ou o muito. E assim ele vai também sendo útil. É isso que a gente deve sempre lembrar. A gente deve ser útil. A gente deve ter nas nossas mãos o trabalho. Se Deus não desse o trabalho para a gente, nossos membros seriam atrofiados. A gente tem esse corpo, a mente, viemos com um ou outro talento, como a parábola dos talentos. Aquele senhor chamou seus servos, eram 3. A um ele deu 5 talentos, outro deu 2 e a outro deu 1. E ele deu os talentos conforme a capacidade de cada um. Não é que ele deu privilégios, como Deus não dá privilégio a ninguém. Então aquele senhor chamou aqueles servos e viajou e deu esses talentos. O que recebeu 5, transformou em mais 5, duplicou seus talentos. O outro, que tinha 2, também conseguiu mais 2. E o que recebeu 1 ficou medroso. Sabia da severidade do seu senhor e enterrou. E assim, quando aquele senhor volta da viagem e vai prestar conta, ele fica feliz e satisfeito com aqueles servos que duplicaram os talentos. E esse servo, quando veio devolver o talento a ele, que ele não usou, ele ficou muito bravo. E ele disse: pelo menos tu teria dado aos banqueiros para que fizesse a corretagem e melhorasse aquele valor. Mas não. E esses servos somos nós. Por isso o Espírito Ferdinando, ele fala que teremos existências miseráveis e de grande provação, de grande humilhação, quando não usamos o talento para o bem. Eu trago para compartilhar uma historinha que muito me emocionou. É do irmão X, que é Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Ele fala da grande cabeça. Era um cidadão que era advogado. E ele era muito inteligente. Ele utilizava a sua inteligência justamente para burlar as leis, os decretos. Os clientes dele eram todos, sem exceção, ricos que queriam ser mais ricos, que se apoderavam e humilhavam os fracos. E ele era conhecido como grande cabeça.
Daí ele era elogiado e temido por muitos quando ele ia defender a causa, porque ele estudava, ele olhava cada vírgula para poder justamente burlar a lei. E ele sempre ganhava. Ele colocava tudo acima, era o dinheiro. Ele queria cada vez mais, era uma ambição sem fim. Sua mãe era que não compactuava com esses elogios. Dizia: meu filho, não te descuides na missão do direito. Ser advogado, tanto quanto ser juiz, é um difícil ministério da consciência. E ela conta: observo-te as inquietações na defesa dos clientes ricos. Não te impressiones pelo dinheiro, meu filho. Repara, sobretudo, o dever cristão e o bem a praticar. E ele meneava a cabeça, estava sempre desacordando com a mãe, mas ele dizia que os tempos eram outros, que ele devia preservar as conquistas efetuadas e não podia satisfazer-lhes as sugestões. E ela sempre queria vê-lo na sementeira do bem. Ele dizia: a senhora precisa compreender que não sou ministro religioso e meu tempo é muito escasso para a leitura e análise dos códigos e não me sobra tempo para os estudos do Evangelho. E a genitora amorosa, fazendo-lhe sentir a beleza dos ensinamentos cristãos, mas o seu filho se habituara com aqueles elogios de toda a gente e não se curvava às advertências maternas. E tendo aquele dinheiro fácil, a sua consciência vivia anestesiada. Olha só que perigo, porque onde estão as leis de Deus? Na consciência. Então, à medida que a pessoa vai fazendo, se enganando, vai se enganando, mas um dia ela aparece, a verdade aparece. E foi aí que a senhora Taurino, que é a mãe dele, regressou à espiritualidade. Mesmo assim, ela continuou junto ao seu filho, com a mesma dedicação, inspirando, ajudando, através do pensamento. Mas seu filho, Belarmino, ele jamais cedeu. Ele sempre ficou iludido com os títulos do mundo, com essa riqueza material. E foi assim que a morte o acolheu, envolvido em extensa rede de compromissos. Muito tarde, ele compreendeu o antigo lidador do direito, a tortuosidades perigosas que ele traçara para si mesmo. Com o tempo, lá na erraticidade, ele foi compreendendo o quanto de mal ele fez a tanta gente. E daí, ele chorou, sofreu por muito tempo. Só que tem um seguinte: ele não conseguia se levantar do chão. Ele sempre estava caído, na expressão literal do acontecimento. O que é que aconteceu? Crescera-lhe a cabeça enormemente, não deixando em posição de equilíbrio normal. Ele colara-se à terra, entontecido e frequentemente atormentado pelas vítimas ignorantes e sofredoras. Porque lá no mundo espiritual, quando a gente está lá, vem aqueles espíritos também sofredores, e muitos querem vingança. Então fica o causador e o sofredor, um atormentando o outro. É por isso que muitas vezes eles esquecem da prece. A gente deve sempre estar em prece, sempre lembrar de Jesus, sempre olhar para o céu, agradecer a Deus pelo nosso dia. Porque muitas vezes as ilusões da vida a gente esquece da divindade. Essa inteligência soberbada, vaidosa, ele se acha maior do que Deus, do que o próprio Deus. Então, esse cidadão,
Ele é aqui não. É por aí. Então, ele prosseguia penitente esses anos nessa mesma situação, deformação e sofrimento. E a mãe junto, só que ele não percebia a mãe, na escuridão que ele se encontrava. Daí, ela continuava tentando orientá-lo, mas ele não conseguia escutar. Então, ela vendo a ineficácia do seu carinho, de suas orientações, ela procurou um elevado orientador de almas, a paisagem escura. Ela gostaria de um parecer a fim de reformar suas diretrizes para ajudar aquele amado filho. E o prestimoso amigo examinou o paciente, dirigiu-lhe as pesadas vibrações mentais. Ele viu que estava na cabeça dele muitas vibrações mentais. E ele pensou e dirigiu-se àquela abnegada mãe, compadecido. Minha irmã, o nosso amigo padece de inchação da inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. E ele vai voltar, ele vai ter a oportunidade de uma nova existência com muito sofrimento. É aí que nós vemos tantas crianças vindo, padecendo de tantas deformações, porque é a misericórdia divina. Mas Deus nos ama tanto que temos as mães abnegadas, temos os médicos, temos o tratamento, para a gente passar por todo esse sofrimento de forma resignada. Se a gente se encontra com alguma doença que venha, a gente deve justamente o quê? Acolher essa dor, acolher a doença e pensar, meu Deus, graças a Deus, eu estou passando por isso e vou passar. Vou passar através de medicamentos, através da prece, através da ajuda dos médicos, dos enfermeiros, e não passar de forma revoltada. Porque aí vai doer cada vez mais. E como Nossa Mãe Santíssima diz, tudo passa. Maria Santíssima, quando estava lá em Éfeso, ela foi morar com João Evangelista, numa casinha lá numa colina. E aí, tantos sofredores, sabendo que ela estava lá, enquanto João ia cuidar da doutrina, de levar o Evangelho de Jesus a toda criatura, ela ficava em casa e recebia toda sorte de pessoas estrupiadas, leprosos. Mas ela sempre dizia, filho, tem paciência, isso também vai passar. E foi aí que foi num dia que chegou um leproso, estava muito sofrido, ele beijou as mãos de Maria e ele sentiu um alívio no seu corpo, no seu ser. E ele disse, tu és a mãe de Jesus e é nossa Mãe Santíssima. E daí ficou conhecido a casa da Mãe Santíssima. Então tenhamos sempre fé, essa certeza dentro do nosso coração, que a prece sempre é ouvida pelos espíritos benevolentes, por nosso mentor, por Jesus, e Ele há de aliviar nosso sofrimento. Então, a inteligência, a gente pode comparar como uma luz, como uma lâmpada, né? A lâmpada, se a gente olha para ela, ofusca a nossa visão. A inteligência, ela é utilizada para o bem, para iluminar todo aquele cenário em que aquele que a tem vai colocar ela para iluminar. Porque temos em nossas mãos, no nosso coração, a livre escolha, o livre arbítrio. Se a gente vai utilizar para o bem ou para o mal. A gente vê pessoas com a ciência, ela tanto pode fazer armas para as guerras, como nós vemos aqui. O que é que a gente pode fazer por essas pessoas que estão guerreando, os líderes? A gente só pode orar por eles.
Mas se a gente começa a emanar e se revoltar, como é que uma pessoa ainda está fazendo guerra e começar a xingar? Não vai adiantar nada. Isso começa a nos envenenar e a envenenar o outro, mandando vibrações de ódio, de revolta. É quando a gente começa a assistir um documentário, os noticiários, né, de pessoas que ainda estão no caminho equivocado. E aí, quando a gente vê aquela notícia, a gente escuta, a gente se revolta, ou a gente pensa que aquela pessoa está equivocada, está doente. Porque uma pessoa que faz mal ao outro é uma pessoa doente, porque ela está distante de Deus. Mas um dia ele vai ser anjo, como todos nós, porque é o nosso caminho. O nosso trilhar é a gente ser bom. Deus nos fez para sermos bons. Alguns vão trilhando por atalhos, se perdendo no caminho, mas tem um momento que ele se volta, ele desperta. É como o filho pródigo, aquele filho que pediu ao pai a parte de sua herança. Ele queria conhecer o mundo, queria viajar, e o pai, sem reclamar, deu a parte que lhe cabia. E ele foi embora, gastou tudo, com festas, com bebedeiras, ficou tão pobre, tão miserável, e houve uma grande fome naquele lugar, que nesse momento a pessoa fica só. Quem ia para aquelas festas, para aquelas todo disparate, né? Eles tudo some quando aquela pessoa que estava colocando aquele dinheiro, colocando aquelas festas tudo, eles vão embora. E ele se viu só e com fome, na miséria. Então ele pede um emprego a um fazendeiro e esse o colocou para cuidar dos porcos. Mas nem aquelas bolotas dos porcos ele podia comer. Aí foi quando ele despertou. Ele lembrou que na casa do seu pai os servos eram bem tratados. E ele estava ali mendigando, passando fome. Aí ele planejou: eu vou voltar à casa do meu pai, vou pedir a ele que me trate como um dos seus servos, que eu não sou digno de ser chamado seu filho. E aí, quando ele vai voltando, o pai já está avistando. Isso Jesus nos conta, que Jesus utilizava das parábolas com os acontecimentos do cotidiano, o nosso dia a dia. E aí, quando aquele senhor vê o filho voltando, ele sai correndo, ele vai abraçar o filho. Enquanto isso, o filho se ajoelha e diz: pai, pequei contra ti e contra Deus. Não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai nem escuta, chama o servo para dar-lhe um par de sandálias, o anel, uma roupa limpa. O pai fica super feliz. Imagina Jesus contando naquela época. Porque quando esses senhores, eles andavam, eles iam bem devagarzinho, porque eles tinham austeridade. Eles eram o senhor daquelas terras. E aí, quando Jesus conta que o pai sai correndo, abraça e beija o filho, ele mostra o quanto o pai fica feliz por ter o retorno do seu filho. É uma maravilha. Imagina Deus, nosso Pai, infinitamente amoroso e bom, ver todos nós, almas que tanto erraram, tanto se equivocaram. E aí a gente vai aprendendo a cada existência a sermos melhores, cada vez mais. O quanto ele não fica feliz, conosco. Então, a missão do homem inteligente na Terra é muito importante, porque nós vemos a maravilha que tantos homens fizeram na nossa história. A eletricidade, os carros,
Temos inúmeras coisas, desde uma cadeira, né, os bancos, o ventilador, ar-condicionado. Nossa, tem muita coisa boa. Infelizmente, ainda tem muitos que se utilizam para o mal, para o seu bel prazer. Mas Jesus nos conta que é para o bem de todos. E aí vemos quantos empresários, temos a Votorantim, que eu vi uma reportagem, que é uma empresa que tem mais de 100 anos, uma empresa familiar, que tanto construiu pelo mundo, pelo Brasil afora, fazendo com que seus empregados estudassem, tivessem creches, facilitando para ter uma casa própria. E muitos municípios, muitos políticos pediam a ajuda dele para construir ginásio, para construir escolas, mas ele não dava o dinheiro. Ele ia lá, fazia o estudo e ele próprio construía a escola, o ginásio, justamente para não dar a oportunidade do outro desviar o dinheiro. Então veja o quanto a inteligência é importante, até pensando no outro, para que ele não se equivoque. E assim, ao longo da história, a gente vai percebendo o quanto temos a agradecer, a aprender. E quando se faz o mal, quando se utiliza para o mal nossos talentos, as consequências são dolorosas, porque vai demandar muitas encarnações, cheias de humilhações e miseráveis, como o próprio Espírito Protetor nos diz. Mas eu falei da Mansão do Caminho, né, de Divaldo, dei o exemplo, e temos também, eu trago para compartilhar, o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes. São espíritos benevolentes como Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros que fizeram de sua vida realmente uma missão. Ali eles estão num patamar acima de nós, porque eles realmente doaram sua vida por amor a todos nós. E Bezerra de Menezes, ele foi conhecido e é conhecido como o apóstolo da caridade, o médico dos pobres. Ele utilizou sua inteligência sempre para o bem. Ele não olhava a quem, se era rico, pobre, ele queria ajudar. E aí, quando ele chega no mundo espiritual, a gente vê no livro de Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas, ele conta que chegou um cidadão junto dele e perguntou: Bezerra, o que mais o fez feliz quando foi recebido no mundo espiritual? E ele conta que foi com muita alegria que ele chegou lá. E ele dormiu, né? Ele desencarne dele foi em 11 de abril de 1900. E nesse dia foi marcado com muitas romarias de pessoas que buscavam homenageá-lo em sua última existência. E aí Bezerra conta nesse livro que sua maior felicidade, quando chegou ao plano espiritual, ele estava dormindo e foi tocado e escutou uma voz: acorde, Bezerra, acorde. E quando ele abre os olhos, ele vê Celina. Celina é a mensageira da nossa Mãe Santíssima. E ele fala: minha filha, é você, Celina? E ela responde: sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus, olha que lindo. A mãe de Jesus, ela me pediu para lhe encontrar e lhe dizer que você já está na vida maior, que atravessou a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. E ele conta que chegaram seus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas, vinham saudá-lo. Mas enquanto ele estava recebendo
esses queridos amigos, ele começou a escutar um murmurio que parecia vir de lá de fora. Aí Celina olha para ele e diz: venha, Bezerra, venha ver. E ele vai sendo ajudado por ela. Ele chega na sacada e ele vê uma multidão que acenava para ele. E aí ele, com ternura, com lágrimas nos olhos, ele diz: Celina, quem são? Não conheço ninguém. Ele vê aquela multidão de pessoas. Aí Celina diz: são aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. É emocionante, né? São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que eu venho saudar no pórtico da eternidade. E Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem lides existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Então imagina, que maravilha chegar ao mundo espiritual com toda essa festa, né? Um dia chegaremos lá, meus irmãos. Chegaremos sim. Estamos trabalhando para isso. A cada dia, se você percebe hoje, através dos estudos, dos trabalhos, você percebe que alguma coisa melhorou do passado. Antes a gente reclamava, xingava, hoje a gente já está melhor. Se no trânsito a gente recebe uma fechada, a gente já eleva o pensamento: vai com Deus, meu irmão, Deus te abençoe. Mas por que isso? Porque a gente vem estudando, a gente vem fazendo a campanha do quilo, aqui não tem, né? Então, a gente vai se educando a sermos melhores. A amiga estava falando, às vezes pensa, tem o ímpeto de jogar o lixo pela janela, aí lembra, não. Aí já coloca na bolsa, coloca no bolso, leva para casa, bota no lixeiro. E assim a gente vai se melhorando. Vemos tantas mães que doam seu amor, seu tempo a seus filhinhos. Vemos pessoas voluntárias pelas noites, pelas madrugadas, dando de comida àquelas pessoas em situação de rua. São voluntários anônimos. Vemos cada vez mais pessoas que vão nos hospitais. Tinha um senhorzinho que ia no hospital só para colocar aquele bebezinho no colo, para que aquela criança, aquele bebê, sentisse o calor humano, que tantas vezes perdeu a sua mãezinha. E aquele senhorzinho ia caladinho nos leitos dos hospitais para segurar aquela criancinha. Às vezes um bom dia que sai de nossa boca, faz tão bem ao outro. Tantas pessoas que não recebem um bom dia. E você vai andando, dá um bom dia a um, dá um bom dia a outro. Tem pessoas que acham tão estranho, mas ele já vai se acostumando também, porque aquilo aquece o coração. Aquela pessoa já sorri e nos deseja também um bom dia. Às vezes é alguém que precisa de uma conversa, seja no ônibus, seja na parada de ônibus, numa loja, numa fila. Tantas vezes a gente deve estar de braços abertos, escutar, aconselhar. Agora, sempre quando a gente aconselhar, dar uma sugestão, a gente deve ter muito cuidado, justamente levando os ensinamentos de Jesus, levando o perdão, a tolerância. Temos os mandamentos da campanha do quilo, que serve por toda a vida. Perdoar a todo momento, qualquer ofensa.
Muitas vezes a gente está no supermercado e aquela moça do caixa já está cansada, nos trata às vezes até com uma certa grosseria, mas ela está tão cansada, aquilo não é pessoal. Aí a gente conversa, dá um sorriso, dá uma esperança que daqui a pouco ela vai largar, vai para casa. E aí a gente sente uma quinturinha no coração dela, né? Ela sorri e realmente, daqui a pouco eu largo e volto para casa. E assim a gente vai nos mínimos atos, nessas ideias de iluminar o caminho do outro. A gente tem em nossas mãos o celular, as redes sociais. E o que é que a gente faz com ele? A gente deve mandar sempre mensagens positivas, mensagens de amor, de paz. É tão bom, né, quando a gente recebe uma mensagem que aquece o nosso coração, uma mensagem de ternura, de amor, de uma esperança para os dias melhores. Então, a gente deve ser esse semeador do bem, né? Jesus nos falou também na parábola do semeador, que a gente deve estar com aquele coração fértil. E nisso vai brotar o quê? Muitas coisas boas. E a gente vai plantar também boas sementes em cada coração. Percebemos que quando a gente recebe uma notícia negativa, uma notícia do mal, de vingança, a gente não deve passar adiante. Porque se a gente que faz mal a gente, se causa até revolta ainda na gente, porque ainda somos muito frágeis, muito falhos no nosso sentimento, aí a gente apaga aquela mensagem. Não vamos passar adiante. Vamos passar adiante, sim, mensagem de amor, de paz. Temos palestras maravilhosas no YouTube. Eu digo a minha mãe, ela tem 86 anos, ela toca naquele microfonezinho e ela pede música de Maria, Maria Santíssima. Ela quer ver algum ensinamento, ela vai lá e pergunta à moça, e a moça responde. Da mesma forma, se a gente fica vendo coisas desagradáveis, o algoritmo, ele faz com que você receba também coisas desagradáveis. E assim, quando você vê na sua caixa do Instagram, tudinho, aquelas sugestões, são coisas negativas. Tem no livro, esqueci, de Hermance Dufour, Reforma Sem Martírio. Tem um capítulo lá que me foi revelador. Ela fala do Agenor. O Agenor era um trabalhador espírita. E ele sempre estava trabalhando no bem, se reformando, mas ele tinha uma insatisfação. Porque ele queria mais, ele queria se melhorar mais. Mas a gente sabe que a natureza não dá saltos. A lagarta não se transforma numa borboleta da noite para o dia. Tudo é questão de tempo, de paciência. E Agenor estava ficando muito insatisfeito, porque ele achava que os outros confrades, esses sim, estavam conseguindo a evolução mais rápido do que ele. Aí, no momento que ele foi dormir, ele orou, pediu a Deus que o ajudasse. Daí ele, em desdobramento, ele foi para o mundo espiritual. E ele foi levado para uma caverna escura, fétida. E aí ele teve lampejos que ele tinha sido retirado de lá, na última existência. E aí ele passou mal, ficou tonto, e ele foi resgatado pelos espíritos amigos no Hospital Esperança, onde quem comanda é a irmã Sheila. Daí ele quando ele melhorou, ele teve acesso à sua ficha das últimas encarnações. Aí conta-se 6 últimas encarnações. Foram 600 anos. Onde Agenor, ele
ele sempre estava sendo infiel, ele fazia com que casamentos se acabassem. Havia crimes também pela honra. Ele iludia mulheres casadas, donzelas. E quando acabava os casamentos, havia crime, ficavam crianças órfãs. E o principal nessa existência que ele tinha tido para se melhorar era a sexualidade e a fidelidade. E ele estava conseguindo. Aí ele acordou, quando ele viu esse resumo, ele acordou. Mas ele não lembrava desse sonho, não lembrava desses detalhes. Mas já no íntimo dele, já estava um alívio, ele estava mais em paz. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não nos dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Tem que ser devagarzinho, tem que ser com calma. Somos espíritos imortais. Então, até que Agenor tivesse essa encarnação, dele se melhorar nesse âmbito, aí no futuro, ele já mais fortalecido, ele ia reaver, reencontrar, reparar aqueles espíritos que ele prejudicou. Então, que possamos cada vez mais a gente olhar para dentro de si, né, o autoconhecimento, a gente perceber nossas más inclinações e a gente ter paciência conosco, não se cobrar tanto. Porque quando a gente se cobra muito também, a gente já está fazendo um outro mal a nós mesmos. Então, vamos ter paciência conosco, vamos perdoando devagarinho, que é tão difícil perdoar, né? Quando a gente se sente machucado. Porque a questão não é o outro, não é o que o outro faz conosco, é como a gente se sente, como a gente reage diante daquela ofensa, daquela agressão, daquela traição. Não é com o outro, é conosco mesmo. Então, a gente olhar para si, pedir a Deus que nos ajude a limpar nosso coração, a sermos melhores, agradecer mais, todo dia, quando abrir os olhinhos, agradecer a Deus por mais um dia. E Ele nos entrega um dia limpinho, para que a gente possa fazer o que nós quisermos e que possamos escolher o bem. Aquele ente querido ou não tão querido, a gente dá um bom dia, porque ele está justamente ali para a gente ser melhor um com o outro, para a gente perdoar, para a gente se afeiçoar, para a gente caminhar junto. Jesus não disse: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E o primeiro laboratório, a primeira escola é onde? É a nossa família. Nossos pais, nossos irmãos. Vai devagarzinho, cada vez mais. E a gente vai passando por essa vida cada vez melhor. Porque a gente deve querer ser lembrado com amor, com saudade, e não como aquela reclamona, aquela que toda vez chegava só queria briga. A gente pergunta: tudo bem? Não, não está bem não. Aí começar a desmiuçar todas as dores, todas as lamúrias. Não. Mesmo que a gente está passando por dores, mas a gente deve ter fé, porque aquilo vai passar. Não há mal que dure para sempre. É o bem e o mal sofrer. Se a gente tem aquela tendência aquelas comilanças, e o médico diz: olhe, diminua o açúcar, diminua o sal. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai obedecer ou vai se revoltar e comer todos os doces, todos os salgados? A gente vai passar mal, né? E vai chegar um dia que a gente vai perder a saúde, já vai estar diabético, e lá vai-se embora, pressão alta,
vai ficar dependendo do remédio. Mas mesmo assim, a gente deve agradecer, porque tem um remedinho. Mas e aquele outro que obedece? Aí começa a mudar os hábitos, vai fazer uma caminhada, entra na ginástica, diminui um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vai mantendo sua saúde. E a gente vai deitar com a mente mais em paz, né? Porque estamos vencendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. E assim, meus irmãos, está chegando a hora, né? A gente vai lembrando de Santo Agostinho, que quando ele deitava, aí ele colocava a mão na consciência, né? O que eu fiz? Será que eu deixei alguém ofendido? Será que eu fui chato com alguém? Será que eu fui agressivo? E aí ele fala em pedir perdão. Será que eu deixei de fazer o bem? Porque nem sempre não é só fazer o mal, é fazer o bem. A gente deve fazer o bem nas mínimas coisas. É difícil? É. Mas a gente vai se melhorando a cada dia. Eu quero compartilhar com vocês, nesses últimos minutos, uma música que eu gosto muito de cantá-la. Ela se chama Alegria Cristã. Numa outra oportunidade, eu trago umas amigas para a gente cantar juntas. Canção Alegria Cristã. Ela diz assim: somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Assim seja. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe e vamos juntos, ombro a ombro, lado a lado. Vamos sempre trabalhar com muita alegria, com Jesus no coração. Assim seja.